Graças a Deus, igreja. Amém. Que esta paz ela permaneça em nossos corações até a vinda do Senhor Jesus Cristo. Podeis tomar seus assentos em nome do Senhor, glorificando e exaltando o nome do mesmo Todo-Poderoso. Vai ser alguns minutinhos que ainda nós temos assuntos ainda eternos para a gente colocar em pauta. Mas esses minutinhos, na verdade eu tinha preparado outra mensagem. Mas como nós vivemos sob a direção do Espírito Santo de Deus, Deus tocou no meu coração e não teve jeito de eu ir para a mensagem que eu tinha preparado. Não é o que nós preparamos, não é o que nós queremos, mas sim o que Deus quer. E nós vamos continuar no mesmo livro de Isaías, o capítulo 45 da leitura oficial. Mas nós vamos dar uma passadinha no capítulo anterior, no 44. Amém? Aleluia. Missão. Nós estamos num culto de missão. Muitas vezes nós achamos que fazer missão é simplesmente receber uma ordem do Senhor e arrumar nas nossas mochilas e achar que o Senhor vai nos enviar para a África, vai nos enviar para a Itália, vai nos enviar para o Nordeste, Centro-Oeste, Sul. Não, irmãos. Ser um missionário é uma coisa, missão é outra. Né? Eu posso até ser ungido missionário, como aqui foi ungido missionários e missionários. Mas missão, todos nós podemos fazer. Porque missão, ela está em todo lugar que a gente pisar, ela está ao nosso redor. A missão, irmãos, ela está em você dar um copo de água para quem está com sede. Missão, ela está em você ajudar um idoso ou um deficiente a atravessar uma faixa, um farol, que ele não consegue ir sozinho. Você está fazendo missão. Missão está em você dar um prato de comida para quem está com fome. Se você não tiver coragem, não tiver palavra para falar muito, mas você dizer para uma pessoa, Jesus te ama, você está fazendo missão. Então missão, ela está em todos os nossos atos e atitude, desde que os nossos atos e atitude, ela esteja contribuindo para o bem da humanidade e para o crescimento da obra de Deus, do Evangelho de Deus. Isto é missão. Então, entenda, ser missionário é uma coisa, fazer missão é outra. Eu posso ser um missionário e não fazer nada de missão. Amém? Que Deus possa nos abençoar, que não seja eu, talvez, alguns não gostam do meu jeito de ministrar, de pregar, né? Que Deus possa abençoar. Se a palavra não for para você, deixa passar. Olha, eu te falando uma coisa rapidinho. Muitas vezes a congregação pode estar lotada. Aqui cabe o quê? 100 pessoas, mais de 100. Mas às vezes a palavra que está saindo aqui, ela está sendo direcionada para alguém que está passando lá na rua. Aí você pode dizer, essa palavra não é para mim. Realmente não era para você. Era para alguém que estava passando na rua e precisava ouvir a palavra. Então, diante de dar a palavra, eu vou te falar algo rapidinho, que eu ouvi muitas vezes e aprendi, para você ver como às vezes a palavra é para quem está passando lá fora. Certa congregação que ficava no caminho de um certo pedreiro, que todas as vezes que ele voltava do trabalho, ele sempre fazia hora extras. Todas as vezes que ele voltava do trabalho, no dia de culto, o pastor estava fazendo o apelo. E todas as vezes que ele passava na porta da igreja, o pastor sempre falava a mesma palavra: aceita a Jesus Cristo hoje, amanhã pode ser tarde demais. E ele passava a ouvir aquela palavra, mas também não dava nenhuma atenção. Todas as vezes que ele passava lá, o pastor estava fazendo o apelo e ouvia a mesma palavra: aceita a Jesus hoje, porque amanhã será tarde
demais. Até que um certo dia, algo tocou no seu coração e o pastor já estava baixando a porta. E o Espírito Santo de Deus tocou no seu coração para que ele entregasse a sua vida ao Senhor Jesus naquele dia, naquele momento. E o pastor já estava fechando a porta, os obreiros já tinham ido embora, até o porteiro já tinha ido embora. Mas como o pastor ficou lá resolvendo alguma situação, ele ficou por último. E aquele homem chegou até ele e disse: pastor, eu quero aceitar Jesus Cristo agora, hoje. O pastor falou para eles: olha, amanhã nós temos escola dominical, hoje é sábado, eu já estou fechando a porta. Você vem amanhã, os obreiros já foram embora, aí amanhã a gente faz uma oração com todos os obreiros, uma oração bonita. Ele disse: pastor, eu não quero oração bonita, eu não quero um monte de obreiros, Senhor, orando por mim, eu creio que o Senhor vai receber a minha vida e vai me perdoar. Não, mas vem amanhã, fica de novo na escola dominical. Vem no culto, pastor, eu quero hoje, agora. Não, mas eu não vou abrir. Pastor, não precisa abrir a porta, é aqui na calçada. Eu quero aceitar esse Jesus Cristo hoje. Eu tenho passado o mês inteiro, pastor, o Senhor tem dito: aceita Jesus Cristo hoje. Amanhã pode ser tarde demais. Pastor, se eu não aceitar Jesus hoje, amanhã pode ser tarde demais. Pastor, então tá bom, vou orar por você. O pastor orou por ele, pegou o nome dele e ele foi embora. Passou-se segunda-feira, terça-feira tinha culto, aquele homem não passou lá. Na quinta-feira tinha culto, o pedreiro não passou. Uma semana e o pedreiro não passou na rua. E o pastor preocupou-se e começou a investigar da onde ele era, onde ele morava, para ir visitá-lo. O que aconteceu foi: o pastor descobriu que aquele pedreiro tinha sofrido um acidente no seu trabalho na segunda-feira e uma parede caiu por cima dele e ele foi muito mal para o hospital. Ele estava na UTI e o pastor foi visitá-lo. Quando o pastor chegou na UTI, ele pediu licença aos médicos que aquele homem era membro da sua congregação, ele precisava vê-lo. E ele chegou até ele, aquele pedreiro chamou o pastor, já teve força de chamar ele. Não tinha mais força para falar, porque mesmo ele já estava entubado nos aparelhos, mas ele chamou o pastor e disse: pastor, chega aqui perto. Ele pegou a cabeça do pastor e botou o ouvido do pastor pertinho da sua boca e disse: pastor, muito obrigado, hoje seria tarde demais. E deu o último respiro. Então, muitas das vezes nós não damos nenhuma importância à palavra de Deus que está sendo lecionada. Mas às vezes alguém que vai passando ouve essa palavra e ela entra no coração e ela começa a trabalhar. Tem um ditado popular que diz que água mole e pedra dura tanto bate até que fura. Muitas das vezes a palavra ela faz o efeito imediato, mas muitas das vezes ela vai penetrando aos poucos. Sabe por que ela vai penetrando aos poucos? Porque muitas vezes o coração está petrificado. Está duro, não consegue receber a mensagem. Mas que nós que estamos aqui nesta noite possamos obter um coração que bate, um coração de carne, um coração que pulsa dentro do peito, um coração que se emociona não com as coisas do mundo, mas que sente emoção ao ouvir a palavra de Deus, que se alegra ao sentir o toque do Espírito de Deus. Deus lindo, aleluia. Porque hoje nós ouvimos muito de falar de libertação aqui nesta noite. Por isso Deus não deixou que eu saísse desta leitura. Porque aqui no capítulo 44 do mesmo livro de Isaías, 43, como ele vai dizer, 43,
E o 19 diz assim: eis que faço coisas novas, que está saindo à luz, porventura não percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e um rio no ermo. Os animais do campo me glorificarão, os chacais e os filhotes de avestruzes, porque porei água no deserto e rio no ermo, para dar de beber ao meu povo, ao meu escolhido, ao povo que formei para mim, para celebrar o meu nome. O que a palavra diz? O meu povo que eu formei para mim, para celebrar o meu nome. Então Deus está dizendo que Ele não nos formou para nós vivermos à toa. Ele não nos formou para nós adorarmos outros deuses. Ele não nos formou para nós criarmos deuses para nós. Ele é o nosso Criador. Ele é o nosso intercessor. Ele é o nosso provedor. Eis que porei um caminho no deserto. Se não tiver caminho para você, Ele vai fazer o caminho. Se você está com sede, Ele vai pôr água. Ele mesmo é água. Ele é o caminho. O próprio Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então não adianta, queridos, nós criarmos arrodeios. Não adianta nós desviarmos do caminho que é Jesus. Não existe outro caminho. Se disserem para você que há um caminho mais fácil para você chegar até Deus, não se engane. Não dê ouvidos, porque só existe um caminho, é Jesus. Não existe meio termos. Não existe um arrodeio. Você vai ter que subir degrau por degrau. É difícil, não é fácil. Mas é o caminho certo a se seguir. É o caminho certo a se seguir. Aleluia. Deus vivo, aleluia. O versículo 22 ele diz, do mesmo 23: contudo, não me tens ouvido hoje agora, e de mim te cansaste, ó Israel. Não me trouxestes o gado miúdo dos teus holocaustos, nem honraste com os teus sacrifícios. Não te dei trabalho com ofertas de manjares, nem te cansei com incensos. Não me compraste por dinheiro cana aromática, nem com gordura dos teus sacrifícios. Me satisfizestes, mas me deste trabalho com os teus pecados e me cansaste com as tuas iniquidades. Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões, por amor de mim e dos teus pecados não me lembro. Desperta-me a memória, entremos juntos em juízo, apresenta as tuas razões para que possais justificar. Teu primeiro pai pecou e os teus guias prevaricaram contra mim, pelo que profanarei os príncipes do santuário, entregarei Jacó à destruição, Israel ao opróbrio. Deus nos formou para me adorar. Mas aqui ele está falando que, contudo, não me destes ouvido. Não oferecemos o melhor sacrifício. Demos o pior dos nossos gados, dos nossos holocaustos, das nossas oferendas para esse Deus que tanto nos amou e que tanto fez por nós. Aleluia. Quando Deus, no 43:19, ele diz: eis que farei coisas novas. Tem alguns minutinhos só, não vou cansar os irmãos, amém?
E quando o Senhor diz que faz nova todas as coisas, Ele está declarando o seu poder transformador e criador. Quando Ele diz, eis que eu estou fazendo coisas novas, Ele está realmente fazendo coisa nova. Aleluia, Deus. Ele não está dizendo, olha, eu vou pegar esse batente velho aqui, eu vou emendar. Não. Ele está dizendo que Ele vai criar novidades de vida para o seu povo. Aquilo que era velho é velho, ficou para trás. Ele quer coisas novas para mim e para você. Ele está declarando o seu poder. Ele está dizendo para o seu povo, para a sua igreja, eu posso fazer coisas novas. Então chegai-vos a mim e eu chegarei a vós. Já foi dito aqui, é necessário que nós chegamos a Ele. Não adianta Deus dar 10 passos para nós damos 20 para trás. Nós temos que querer que o Senhor faça coisa nova em nossas vidas. Sabe por que é o mais difícil de você estar com esse microfone aqui pregando? Porque às vezes você está pregando para si mesmo. Não pense que eu estou pregando para ninguém, não, às vezes estou pregando para mim mesmo. Mas a palavra ela sai aqui, ó, quebrando. Glória a Deus. Já o diabo, ele não tem poder de transformação. Ele trabalha apenas com mudanças e cópias. Ou seja, nada é definitivo. Tudo volta sempre ao estado original. O diabo não tem poder de fazer coisas novas. Só mudanças. Coisas passageiras. Para enganar. Só para enganar. Para ele não te perder. Ele não tem poder de criar nada novo para o homem. Ele tem o poder só de copiar. Se ele montasse um salão de copiador, ele era um expert em copiar. Mas, com o passar do tempo, tudo volta ao estado original. O pior, como o pastor está falando, é o pior. Mas Deus não. Ele tem o poder de criar coisas novas e duradouras, definitivas para o seu povo. Mas desde que nós nos apresentamos a Ele e aceitamos essas coisas novas em nossa vida. Que muitas vezes Deus quer fazer coisas novas, mas nós não deixamos as coisas velhas, para que as coisas novas elas possam ser criadas em nós, em nossas vidas. Nós não podemos colocar uma água nova nessa taça sem antes tirar essa aqui que foi colocada. Não tem como você colocar um óleo novo naquele vidro sem que aquele ali seja removido. É necessário remover as antigas para que coisas novas se façam em nossas vidas. Aleluia. Quando Deus diz, eis que faço coisa nova, Ele não está dizendo que vai reformar coisas ou dar um jeitinho nelas, mas afirmando que já está transformando as situações antigas em novidade de vida. Glória a Deus. Aleluia. Qual é a tua reclamação hoje diante do Senhor? Ele está te perguntando, o que é que tu quer que eu faça de novo na tua vida hoje? O que tu quiseres, Ele vai fazer na tua vida. Você vai sair daqui na certeza de que Deus vai fazer coisas novas na tua vida. Aleluia. É o maior missionário querendo fazer uma missão na tua vida, para que você cumpra a sua missão aqui na face da terra. Não pense que você foi chamado apenas para ser crente, não. Todos nós temos uma missão. Então não te preocupes, vai fazendo. Se te pedir um copo de água, dá um copo de água. Se te pedir um pão, dá um pão. Se te pedir uma moeda, dá uma moeda. Às vezes, um mendigo, um morador de rua, um viciado chega para nós
É um real. Às vezes nós falamos assim, eu mesmo já falei, não, você pode dizer que não, eu não vou te dar R$1 porque você vai comprar droga. Né? Mas segundo a orientação bíblica, se te pedir uma moeda, não nos interessa saber para que ele quer. Se nós tivermos a moeda, dê a moeda. Não importa o que ele vai fazer, se ele vai deixar de comprar um pão para ele beber uma dose, não é mais problema nosso. A gente ajudou. A Bíblia diz que a tua mão esquerda não saiba o que a tua mão direita faz, que a mão direita ou vice-versa. Então deixamos esse tipo de pensamentos para trás, é coisa velha. Nós somos novas criaturas. Então coisas novas têm que ser produzidas dentro de nós. Aleluia. E muitas vezes, por causa da sonegação de uma moeda, ou de um pão, ou de um copo de água, nós perdemos a oportunidade de semear uma semente no coração de uma alma, de uma pessoa. Glória a Deus. Então, queridos, lá no 45, a leitura oficial tem 6 minutos. Para não ser chato, como eu já disse, pode ser que os irmãos não gostem muito do meu estilo de pregação. O primeiro diz assim: assim diz o Senhor, no 25 do mesmo de Isaías. Assim diz o Senhor ao seu ungido Assírio, a quem tomo pelas mãos direita para abater as nações ante a sua face e para descingir os lombos dos reis fecharão. A minha Bíblia tem uma tradução totalmente diferente. Às vezes vocês vão ver, eu estou acompanhando, é porque a leitura da minha não bate com a dos irmãos. Então a minha é de trás para frente, às vezes, a leitura. Aleluia. Eu irei, o versículo 2, eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei as trancas de ferro. Dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibais que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chamei pelo teu nome. Já foi dito aqui que o Senhor te chamou pelo teu nome. E nós temos coisas que nós não imaginamos, tesouros escondidos que nós não imaginamos. É isso que o Senhor tem para nós. Mas sabe qual que é o problema? É que quando a Bíblia fala de tesouros, muitas das vezes a nossa imaginação já voa. Eita, que o Senhor está enviando aí um caminhão cheio de coisas boas. Mas sabe quais são os tesouros que da qual o Senhor se refere? São coisas mais valiosas do que um caminhão cheio de geladeira de 2 portas, né? Que é o sonho de muitas mulheres. Uma cozinha toda no porcelanato, essas coisas, né? Uma casa bem arrumada. Quem não sonha com isso? Mas os tesouros que Deus tem para mim e para você são mais valiosos do que tudo isso. São mais valiosos do que tudo isso. Deus está falando de tesouros espirituais, coisas que o homem material não pode ter. Para nós conquistarmos esses tesouros, é necessário que nós viemos deixar Ele trabalhar em nossas vidas e depositar os seus tesouros em nossas vidas. Nós somos um depósito de bênção do Senhor. Mas muitas das vezes as bênçãos não vêm sobre nós porque nós não permitimos que elas caem sobre as nossas vidas. Eu sei que aqui tem pessoas paulistas, nordestinas, né? Eu sou maranhense, pernambucana, né? Tem baiano, tem cearense, né? Então tem pessoas de vários tipos. Só para finalizar, Ciro não era israelita, não era judeu, ele era persa. Ele era persa.
Ciro, ele era um rei persa. E nós sabemos que a Pérsia foi um grande inimigo do povo de Israel. Para você ver como Deus trabalha de forma inexplicável, estranha. Como pode Deus usar um rei adversário de um país inimigo para ser o libertador de Israel? A prova está aqui. Um monte de irmãos sentados, né, como eu posso dizer, mistos, né? De vários estados, mas adorando um único Deus, santo e poderoso, que traz mudanças verdadeiras, não mudanças momentâneas, não alegrias momentâneas, mas o Deus que tem o poder de trazer, de fazer coisas novas e duradouras na minha e na tua vida. Aleluia. Eu não sei qual foi o motivo da tua conversão. Cada um de nós tem uma história para contar sobre a nossa conversão. O que nos convenceu a aceitar a esse Deus Todo-Poderoso. Mas dizendo, eu tenho certeza que de todas as histórias, de todas as razões, motivos que nós fôssemos subir aqui para contar, a maior delas foi o Espírito Santo de Deus que nos convenceu dos nossos pecados, dos nossos erros, e nos mostrou um caminho a qual nós deveríamos seguir. E o Deus Todo-Poderoso, da qual tem o poder, como diz a palavra, de ir na frente e direitando os caminhos, para que você possa andar no caminho reto, quebrando todos os agrilhões, tirando todos os impedimentos, para que você possa passar em segurança. Esse é o Deus que nós servimos, querido. É o seu Deus que capacita o incapaz. Aqui eu acredito que não tem nenhum formado em faculdades, né, teológica, ou mesmo faculdades normais, que da qual formam pessoas em trabalhos facultativos, diplomados. Só minha esposa é professora, né? Eu não sei se tem mais. Mas Halloween, quase 4 anos de muito sofrimento para chegar. Tati também, né? Não é fácil. Não é fácil. Então, queridos, nesta noite, pela direção do Espírito Santo de Deus, não procure rodeios. Se disserem para você que existe outro caminho, não existe outro caminho, como a palavra diz, não existe outro Deus além do nosso Deus. Não adianta, não adianta. Nós não estamos aqui para falar de religiões de ninguém, de fé de ninguém, mas o que é certo, que se a palavra diz que não existe outro Deus, é porque não existe outro Deus, irmãos. Deus é o único que pode ouvir as nossas orações. Não adianta você dobrar o seu joelho diante de A, de B e de C, porque eles não vão ouvir as tuas orações. Só Deus pode ouvir as tuas orações, as tuas súplicas, e fazer mudança na minha e na tua vida, se assim nós permitirmos que Ele faça mudança em nossas vidas. Amém? Que Deus possa abençoar a sua igreja, em nome do Senhor Jesus, e as palmas exaltam o nome de Deus.